Ela não gosta da Aline. Ela radicalizou de vez e pediu, aconselhou, quase que implorou pro Diogo se afastar da Aline. Pois é, Laura. E não foi só ela. E não foi só ela, inclusive os gêmeos que estavam ali junto. Após essa DR com a Aline, o Diogo foi lá desabafar com Vilma, João Gabriel na área externa. Depois chegou Mike, depois chegou Eva. Ele revelou que tá bem incomodado com a Aline desde a última festa e ouviu da mãe um alerta bem direto. Abre aspas, isso aí é pra prejudicar você, entendeu, Diogo? Tanto ele quanto ela, ele Vinícius e ela Aline, usam isso aí e foi armado por eles pra te tirar do sério, pra você ser eliminado. E tem mais. A Vilma, então, orientou o Diogo a evitar qualquer contato com a Aline e Vinícius até a noite de hoje, que é a eliminação. Esquece esse assunto. Quando você voltar, ou nós voltarmos do paredão, a gente acerta. Chama um por um pra gente conversar. E o João Gabriel reforçou o conselho. E nem puxa mais assunto com ela. Ela não quer mais. E aí, inclusive, ele bolou aí uma teoria dizendo que ela não quer mais ficar com ele. E não sabe como afastá-lo. Isso o João Gabriel. Falou, dá uma ligada nisso. Inclusive, a dona Vilma concordou com essa teoria. A Vilma também cobrou uma mudança de postura de Diogo dentro do jogo. Abre aspas. Não vai dar pra ficar nessa calmaria. A gente só tomando porrada. Tem que dar também. Vamos mudar isso aí. Tá todo mundo tirando onda com a nossa cara. E o Diogo tentou acalmar a Vilmoca algumas vezes, pedindo pra ela não se exaltar. Ela falou, vamos exaltar sim. Vamos exaltar sim. O Diogo segura a mãe dele bastante, né? E o Diogo se queixou sobre a falta de clareza de Vinícius durante o Sincerão. E Vilma sugeriu, então, um embate direto. Segunda-feira, no caso, hoje, né, terça-feira, você vai chamar ele, se ainda estiver aqui. Ele que vai ter que falar ao vivo, né? Então é isso. Segunda-feira não, quarta-feira, né, gente? Porque assim, a dona Vilma chegou no seu limite. Ela até fala que, trocando ali as palavras, que a Aline é chave de cadeia pro Diogo, né? Na visão de dona Vilma. E o Diogo fala pra ela, tipo, mãe, não use essas palavras, né? Não fale dessa forma. Mas aí vem João Gabriel e fala, cara, ela não quer mais ficar com você e tá procurando motivo. Sim. Então a visão do amigo e da mãe. Exatamente. E ali, a Eva tá sentada ali, a Eva não fala nada, mas só observa. Só observa. E por outro lado, a mesma Eva, depois tá lá no quarto, anos 50, ouvindo a Aline falar do Diogo para Vinícius. Exatamente. Vai precisar levantar, Ju? Então tá. Então ela fala sobre isso, ela joga na cara da... Pera aí, Ju. Isso, pode ir. Pronto. Aí, é isso aí. A Vilma, ela fala sem meias palavras pro Diogo, se afaste de Aline, que ela não é boa pra você. E ela falando isso, o Diogo começa a perceber, de fato, que não é só a Vilma que acha isso. E os gêmeos também acham, o João Gabriel. E o que acontece é que a Vilmoca segurou muito isso já, mas nas atitudes ficava claro, porque ela não tem nenhuma conversa com a Aline. Ela não vai com a cara da Aline, ela não vai com a cara. Isso aí, pra quem assiste o 24 Horas, sabe disso. E aí continuamos, porque a Aline então soltou um alerta pro Diogo. Ela fala tudo pra ele. Quando eu falo ele, é Vinícius. Vilma, então, faz esse alerta, né? Isso, a Vilma alertou o Diogo. O Diogo continuou desabafando com Vilma e Mike, ainda tentando entender a DR que teve com a Aline. Isso mais tarde lá no Quarto Fantástico. Já coloco a foto pra vocês. A Vilma, então, não poupou meias palavras e alertou o filho mais uma vez sobre a postura ali da Aline no jogo, né? Você troca com ela e ela fala tudo pra ele. Ele controla ela. Você sabe disso. Disparou Vilma, sem citar nomes, mas a gente sabendo de quem ela tá falando. E o Diogo relembrou, então, um Sincerão, onde o Vinícius o confrontou e reforçou que apenas ele e a Aline conhecem a verdade sobre a relação deles. Vilma, no entanto, acredita que a Aline está sendo manipulada. Abre aspas. Se o lance da lentilha foi algo tão bobo, por que ela foi fazer drama para ele? Vinícius, né? E o Diogo admitiu que ainda não conseguiu entender os sentimentos de Aline e afirmou que precisa se defender. Eu estou com muitas coisas na cabeça, incluindo o paredão. Preciso verbalizar o que eu tô sentindo, Ju. Na visão, a leitura que a Vilma faz dessa amizade de Aline e Vinícius e o relacionamento dela com o Diogo é que a Aline inflama o Vinícius
contra o Diogo. Coisas que ela não tem coragem de falar pro Diogo, ela vai lá e conta tudo pro amigo. E o amigo vem com 4 pedras na mão ali pra cima do Diogo e ela acaba passando ilesa. Dona Vilma fala várias vezes, ela chega a pedir pro filho, por favor, né, não continue mais com ela. Reforça ainda a situação que ocorreu lá na cozinha e mesmo todo mundo falando que ninguém porcionava, inclusive a própria Camila chacoalhando a cabeça, dizendo que não porcionava, a Aline estava teimando que sim, que até a Camila porcionava a lentilha. Então assim, gente, são situações bobas, mas é que escalam de uma forma e a dona Vilma tá observando tudo isso e falando pro filho fugir disso, desse relacionamento, porque ela não vislumbra ali um desfecho bom pro filho nesse relacionamento com a Aline. Sim, a Vilma alerta ele sem meias palavras, porque ela tava na dela, né? Ela tava na dela até a hora que ela começa a falar pra valer, né? Eu quero só trazer uma frase aqui da Vilma, que ela diz que a Aline não é boa da cabeça. Ela disse exatamente isso. E aí o Vinícius, o Diogo fala, mãe, não fale assim. Isso. Aí ela fala, eu vou falar assim. Antes que eu me esqueça, isso foi lá na varanda, tá, gente? Antes do Quarto Fantástico, eu quero trazer a conversa na íntegra pra vocês pra ficar um pouco mais coeso. Vilma fala sobre a Aline, não é boa da cabeça. E o Diogo diz, da forma que ela falou ali, parecia que eu tava com ela, mas estava interessado em outra pessoa. Ela falou, você tem que escolher, acho que você tá vivendo um conflito. Isso na conversa ali no Quarto Fantástico durante a tarde. E a Vilma falou, meu Deus, Diogo, ela quer confusão com você. E o Diogo, que eu tô num conflito, que eu tenho que realmente saber se quero estar com ela, foi alguma coisa por aí. E eu falei, nossa, isso pra mim é novidade, porque eu não tenho nada com ninguém. E aí, a Vilma, o João Gabriel que falou, né, eu acho que ela tá querendo arrumar confusão com você pra não ficar com você mais e se afastar. E você não tem que ficar atrás não, viu, Diogo? E a Vilma falou, afasta disso. Isso aí é problema sério. Ela não é boa da cabeça. Aí o Diogo corrige a mãe, mãe, não pode falar isso não. E a Vilma fala, eu vou falar, porque eu tava na cozinha e ela tava querendo arengar com você. Ela foi pra cima dele. Porque todo mundo falando ali e ela continuou insistindo ali na questão da lentilha lá na cozinha, fica um baita de um climão, mesmo ela falando que a Camila porcionou a lentilha, porque foi o seguinte, pra quem não acompanhou, ela vai se servir e aí já tem pouca lentilha, não é que não tem pouca. O Diogo, ela fala, Diogo, tem que dividir a lentilha aqui, porque senão não tem pra todo mundo. Sim. E aí ele fala, é porque seca o caldo. Ela fala, não tô falando de caldo, então, mas ela já vai pro enfrentamento. No final das contas, gente, a Vitória acaba dividindo ali, porque ela não queria comer lentilha, e a Vitória acaba dividindo, e depois eles vão lá pro Quarto Fantástico e tem uma longa discussão, demora mais de 1 hora. Então, assim, a lentilha é isso aqui, perto do tamanho da confusão. A dona Vilma fica visivelmente irritada, os gêmeos observam isso, e a leitura que eles fazem é que ela tá buscando pretexto pra brigar com o Diogo. Exatamente. O que mais me impressiona é que ninguém percebeu isso, o pessoal do chat, ninguém percebeu que a lentilha ganhou mais destaque que o Mike ontem, né? Não, o Mike foi pro Cine BBB. É verdade. O Mike ainda conseguiu ir pro Cine BBB, a lentilha que merecia ter ido.